gozo, no me regañe nadie, no me atemorice nadie. Aún nosotros hemos dicho y hemos hablado a gente cercana y lejana, el Señor ya viene, el Señor ya viene, las profecías se han cumplido. Lo que Dios está esperando es que se levante su pueblo que Él ha llamado y que le hable a un mundo de gente que vive como en los tiempos de Noé, que vive como el que piensa que no va a pasar nada y que anda de fiesta permanentemente. Pero la gente sigue sin creer, porque lo que el hombre está anhelando es tener placeres y tener gozo y tener contentamiento y tener alegría. Pero lo que Dios quiere en nosotros es hacer que nuestras vidas, lo que anhelen más allá de los placeres del mundo, es anhelar estar con Él. ¿Cuántos pensarían acá que están preparados para irse con Él? Si el Señor viene hoy, ¿ya está listo? Porque vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar allá arriba en el cielo o allá abajo acompañando a demonios en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos estamos preparados para irnos ya? Queremos irnos con Él todos, ¿verdad? ¿Por qué dicen que no están preparados? ¿Hoy pecaron? Hoy venimos a la Santa Cena, y si venimos preparados para la Santa Cena es que estamos listos para irnos con Él. Porque todos somos pecadores. Pero a partir de que tú le pides perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús, con un corazón contrito y humillado, puedes contarte entre el mundo de los vivos. Porque tenemos que tener esa certeza. Yo soy salva por gracia de Dios. Porque Dios conoce mi corazón. Porque hoy al amanecer le dije: Padre, perdona mis pecados. Padre, no es nada más de dientes para afuera porque ahora me conviene, porque siento que hoy voy a morir. No, es mi diario vivir. Es decirle: Padre, yo reconozco que soy pecadora, porque ayer tuve malas actitudes, porque ayer no me molesté por cosas simples, pero tú sabes, Señor, que mi corazón está contigo tomado. Está de manitas dadas. Me gusta esa frase del pastor que dice así, me gustó como dice. Cuando yo le pregunté qué significa en Brasil que estás de manitas dadas, pues que estás agarrado de Él, ¿no? Estás de manitas dadas, que caminas con Él. Es un dicho simpático que me causó mucha gracia. Pero saber que estamos agarrados de Dios. Y así dice su palabra. Dice: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Los que temen tu nombre. La heredad de los que temen tu nombre. Y es como que tú tienes una herencia. Tú tienes una herencia. Todos aquí quisiéramos darle a nuestros hijos una herencia, ¿verdad? Quisiéramos dejarle: estoy trabajando para que mi hijo no pase las que yo, ¿verdad? Yo no fui a la escuela que hubieran querido ir, a mi hijo se la voy a dar, ¿verdad? Yo estoy haciendo una casa porque yo sé lo que cuesta hacer una casa y los tiempos son malos, cada vez hay más dificultad para pagar una casa. Le voy a dejar a mi hijo una casa para que no tenga el temor del porvenir. Pero fíjense nada más la diferencia entre el pensamiento de un hombre que quiere heredar una casa, un colegio, muy buena educación. El pensamiento de nosotros es dejarles dinero en el banco, no dejarles deudas, no dejarles cosas que les puedan afectar, ¿verdad? Sino que estamos todo el tiempo pensando como padres: ¿qué les daré de bueno a mis hijos? Voy a trabajar bien duro para que ellos tengan otra forma de vivir a la cual yo no tuve acceso, o la cual por mi mala cabeza no pude yo vivir, porque pude haber estudiado, pude haber hecho cosas grandes. Mi vida fue placeres y ya no les dejé nada a mis hijos, ¿verdad? Podemos nosotros saber qué significa una herencia para nuestros hijos, pero aquí nos dice claramente la diferencia de lo que es la heredad de los que temen a Jehová. Y la heredad de los que temen a Jehová tiene que ver con: si yo le temo al Padre,
yo voy a tener buen fruto para mis hijos. Si yo le temo al Padre, mis hijos no van a ser visitados del mal, por cuanto Dios ha visto que mi corazón contrito y humillado quiere caminar de esa manera, y mis hijos no verán la desgracia, mis hijos no verán la enfermedad, mis hijos no verán la ruina, mis hijos no verán nada de los males que yo tuve que vivir a causa de que a mí no me heredaron nada de lo espiritual. Me pudieron haber heredado lo material, pero lo espiritual no me heredaron nada. Por eso yo viví situaciones de desgracia. La heredad de los que temen a Jehová es un fruto abundante. Que nuestro corazón anhele tener ese temor de Jehová, para que nuestra heredad sea solamente bendiciones a nuestros hijos. Yo al inicio de esta reunión les decía que nosotros provocamos lo que nuestros hijos van a tener, que lo que provocamos sea verdaderamente herencia bendita, que nuestro fruto sea bendito, el fruto de nuestro vientre sea bendito. A los jóvenes podrían no importarles tanto, podrían decir, bueno, pues ahí yo vivo, yo me gozo, yo disfruto, yo tengo placeres. Pero verdaderamente cuando tenemos un hijo, nos damos cuenta de lo que somos capaces por defender a un hijo, por hacer que nuestro hijo esté en paz, que nuestro hijo tenga sanidad. Nadie de aquí tiene un hijo enfermo, pero yo he visto madres desgarradas por un hijo que tiene cáncer, o por un hijo que tiene leucemia, o por un hijo que tiene afectado el hígado. He visto madres que se desgarran y que lo abandonan todo y se vuelcan hacia sus hijos. Esos son hijos que están deseando la sanidad, padres que están deseando la sanidad de los hijos, pero que nuestro corazón en lo espiritual se agarre tanto de Dios, que nuestro anhelo sea, Señor, yo me agarro de ti, porque yo quiero darles una heredad a nuestros hijos espiritual, una heredad que sea bendición, que sea provisión. Por cuanto tú te apartas del mal, tus hijos heredarán bendición. Esa es la heredad de los que temen a Jehová, las bendiciones abundantes. Así tú no le tuvieras a tu hijo una herencia de una casa, de una cuenta en el banco, de joyas, del mejor colegio de la ciudad, así no le dieras nada. Si tu herencia para tus hijos es tu temor de Jehová, que se aparta del pecado, esa herencia será la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos, porque entonces Él hará que tus hijos prosperen, hará que tus hijos caminen tomados de su mano, hará que tus hijos sean protegidos de una forma sobrenatural, y que tus hijos no vivan lo que tú tuviste que vivir a causa de no conocerle a Él. Amén. Y yo quiero invitarlos a que podamos, dentro de ese temor de Jehová, si trajeron diezmos o ofrendas, que podemos darle al Padre lo que le corresponde. Yo sé que hay gente aquí que estamos todavía esperando creer en los diezmos, que Dios haga nuestras vidas. De verdad que es una bendición que nosotros diezmemos lo que es del Padre, porque entonces nuestros bienes se multiplican. Aún nuestro trabajo empieza a tener verdaderamente frutos. Todo está protegido cuando nosotros traemos al Padre lo que a Él le corresponde. Amén. Y si ya hay por ahí sobres, o si alguien me ayuda a repartirlos, Marquitos, si puedes sacar de esa caja, y alguien te pide, por favor, de. Y vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Pues vamos a depositarlo, vamos a tomar nuestro sobre y vamos a orar sobre él. Las oraciones que voy a hacer en este momento, vamos a creer que nuestra mano también establece
las bendiciones sobre lo que nosotros estamos trayendo. Es un desprender. Yo me desprendo, Padre, confiado en que yo sé que tú estás trabajando por mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este pueblo que te ama, por este pueblo que ha creído en ti, que quiere permanecer fiel a ti, porque es un pueblo que está anhelando de ti, no por necesidad, o aún si hubiera necesidad, Padre, pero el anhelo es mayor que la necesidad. El anhelo de tu presencia es mayor que la necesidad que nos puede agobiar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por estos diezmos y por estas ofrendas. Te pido que tú bendigas a tu pueblo, te pido que tú bendigas, Señor, su confianza, la fidelidad que ellos tienen para ti, Padre. Te pido, Señor eterno, que tú multipliques lo que ellos han traído a tu casa, Señor. Multiplícalo, Padre, que sus alacenas sean llenas, Padre, que su trabajo en esta semana sea de una gran provisión, eterno Dios. Que tú abras las puertas de los cielos para bendir a estos hijos que están creyendo y confiando en ti, Padre Santo. Y yo te pido, Padre, que reprendas al devorador que viene en medio de nosotros a robarnos, Padre Santo. Te doy gracias, eterno Dios, por toda bendición abundante que estás desatando sobre este pueblo, esta porción de tu pueblo que te ama, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro puertas abiertas, declaro bendiciones abundantes, declaro prosperidad, declaro que todo lo que estaba seco empieza a reverdecer. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que las puertas que estaban cerradas de trabajo hoy se abren en el nombre de Cristo Jesús, y que todo engaño que traía el infierno para apartarlos de tu palabra y para apartarlos de todas las bendiciones que tú les tienes para este tiempo, hoy en el nombre de Cristo Jesús, esa actividad diabólica se seca por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, porque ellos darán testimonio fiel de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si pueden traer sus diezmos, ofrendas aquí a estos canastos. Y vamos a prepararnos para escuchar una palabra que viene de parte de Dios. Amén. La paz del Señor esté con vosotros, amén. Jesucristo, cuando llegó en medio de sus discípulos, fue la palabra que dijo: la paz del Señor. Entonces, cuando nosotros saludamos con la paz del Señor, no es un legalismo, no. Simplemente son las palabras de nuestro propio Jesucristo cuando saludó. Un judío, cuando dice buenas tardes, hola, ¿cómo está?, él dice shalom, ¿no? O sea, que la paz esté con usted. Hermanos, eu gostaria que os irmãos pudieran poner mucha atención. Yo estuve hasta más de 2 de la mañana para preparar este mensaje, y creo que será de gran bendición, no solamente para mí, pero para todos ustedes. Amén. Cierra vuestros ojos, Señor nuestro Dios y Padre Celestial, en nombre de Yahshua HaMashiach, es decir, Jesucristo, le damos gracias. Padre Santo, bendiga nuestra alma, nuestro pensamiento, Padre Santo. Padre Santo, Señor de los ejércitos, Yahweh Tsabaot, cerramos nuestros oídos, ó Dios, de contra todas las palabras del infierno, Señor, de contra todos los pensamientos cautivos del enemigo. No tiene poder ni suerte contra nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, repreendemos, ó Dios, y echamos al abismo, Padre Santo, el espíritu de sueño de la muerte, el espíritu de sueño que es echado por los hechiceros, brujos, algoreiros y satánicos, para que su palabra no entre en nuestro corazón. Padre Santo, lo renuncio, Señor, ese sueño de la muerte, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro com minha boca, com meu pensamento e com meu coração, Padre Santo, que estarei, Senhor Deus, a 100%, ó Deus, receptivo, Senhor, ao entendimento da palavra que Tu tens para meu coração em esta manhã, Padre Santo. Todo isso lhe pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Significa assim seja. Glória a Deus. A ver se essa semana, próxima semana, por graça de Deus, essa luminosidade que temos durante o dia barra um pouco. Já vou empezar a poner os ferros acá para poner o techo. Necesito que os irmãos nos ajudem, não? Vamos necessitar por lo menos
por lo menos necesitamos 8 tabas rocas. Se algum coração aí donador queira nos bendecir com 8 tabas rocas, necessitamos. Que estou revisando nossa bodega e não temos taba roca, não são os pedacitos, as placas não temos. Vamos necessitar 8 taba roca e lo demás teremos casa toda. Amém? Irmãos, amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra que o Senhor me deu estes dias e esta semana também, e incluso quero invitar, se algum irmão quer meter-se no ayuno forte, todos os viernes, estamos no ayuno de las 12 horas de viernes, ou seja, 12 da noite de viernes, quando empieza viernes, hasta 6 da manhã de sábado. São mais de 30 horas, eu há muitos anos não havia feito esse ayuno, e glória a Deus, logrei, e tinha gana de mais, né? Eu até comentei com minha esposa aí, sucedeu algo incrível, pois eu acordo que alguns amigos meus no Brasil haviam dito que quando estamos 2, 3 dias de ayuno, sucedem coisas, e eu creio que sim é certo, porque quando eu estava saindo da igreja cá, indo para casa, era 6:30, eu estava no periférico manejando e eu sentia, parece algo muito raro, eu sentia que parece que eu estava despegando, parece que eu estava manejando o carro e eu estava mirando acima do carro, uma coisa assim, muito rara, não? E então, sim. E então eu disse, Cláudia, e eu não tinha hambre, era 6 da manhã, eu não tinha hambre. Eu disse, Deus, eu vou lograr chegar a 48 horas. Se meu pastor chegava a 14 dias, por que eu estou aqui tiando por 30 horas, não? Então eu amanheci acá em oração, em viernes quando fomos a casa, eu fui à casa, banhei, dei comida aos perritos e regressei. E amanheci hasta 6 da manhã, orando por suas vidas, orando por as almas que vendrão, todavia em nome de Jesus, orando por a prédica de hoje, orando por a prédica que Deus está usando muito, a minha esposa, glória a Deus, e que não somente nós outros, sino também a todos vocês que estão acá, para que Deus pueda despertar os dones. Amém? Eu não sou de contra a profecia, não sou, desde que seja de Deus, não sou contra a revelação, desde que seja de Deus, pero a primeira revelação e a primeira profecia está nas Escrituras, acá. Esta é a primeira revelação. Por isso a palavra de Deus diz: examinad as Escrituras, examinar, para que ninguém vos engane, porque são de elas que de Cristo testificam. O que vamos falar hoje, amados irmãos? Vamos falar sobre o creyente e o centro da justiça. Vou tentar ser o mais rápido possível com esta palavra. El creyente é o centro da justiça. Eu creio que muitos dos irmãos que estão acá já escutaram minha esposa em la matéria de guerra espiritual platicar com vocês a respeito de Efésios capítulo 6. Muitos já escutaram e han escutado de yelmo, de la coraza, de la proteção que temos que pôr na armadura. Hoje vamos desmenuzar uma parte desta enseñança, pero não a nível de liberação 100%, não como a minha esposa predica, porque é seu ministério, senão meu ministério já é voltado mais para a parte da enseñança. Os irmãos sabem a diferença de la coraza e de la armadura? Quem sabe? Quem sabe? Levanta suas mãos. Quem sabe a diferença da coraza e da armadura? Há uma diferença? Glória a Deus. Para os irmãos terem uma ideia, uma armadura ela pesa por médio de 25 a 30 quilos. 25 a 30 quilos. E nos tempos antigos, medievais e outras civilizações, as peças de cada armadura completa chegavam ao número de 250 peças. Desde a peça maior, a proteção dos ombros e dos codos, todo 250 peças. Pelo com o passar dos anos, foram reduzindo tantas peças para pôr na armadura. Então se reduziu finalmente para 25 peças. E a armadura de 30 a 35 quilos reduziu-se a 25 quilos. Estou falando, praticando com vocês tempos antigos, os primórdios da antiguidade. Hoje temos fibra de carbono, hoje temos coisas que não chegam a pesar mais que 3 quilos, 3,5 quilos. E incluso são prova de bala.
Pero, pastor, ¿qué tiene de ver con la coraza? ¿Cuál es la diferencia entonces de la coraza, como a hermana Lulu acabou de comentar? La coraza, a diferença de todos os demais materiais que são usados em la armadura, la coraza nada mais é que recubierta com metal resistente. E serve para proteger o quê? Serve para proteger o pecho e a espalda. Não solamente protege o golpe que vem acá, sino também que protege acá, protege os riñones, vasos, os órgãos vitais. Então, em uma armadura, a parte principal de proteção é isso. Ah, pastor, pero também os medievais protegiam acá, porque podia agarrar um espadaço acá e cortar a carótida, sim, também tinha isso, pero vamos falar do ponto principal. O ponto principal da coraza é o que vamos platicar esta manhã. O que vamos platicar esta manhã irá de encontro com nossa vida espiritual e nos hará entender ao final desta que Deus tem de verdade uma enseñança poderosa a nível da continuidade da guerra espiritual. A guerra espiritual é algo que vem cada vez mais a ser contundente, penetrante em la vida do crente. Há muitas igrejas, e vocês bem sabem, que estão muitas vezes ensinando a gente a manter-se tontitos, sentaditos na igreja, como robotizados, robocitos, que não se passa nada, e o pastor as tem dominada. Não, o crente tem que levantar-se como um guerreiro, a serva de Deus tem que levantar-se como uma guerreira, na visão profética, na visão de revelação, na visão de Dorcas, de apoiar com assistência social, a serva de Deus na oração, a serva de Deus na oração, no evangelismo, os jovens, o evangelismo, na alabança. Deus tem um chamado poderoso a cada um de nós outros, desde que nós outros aprendamos a trabalhar bem as ferramentas da justiça de Deus e as armas de contra a iniquidade que estão na coraça do Senhor. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? Em Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: quem tenha isso papelito vai apontando. Efésios 6, 14. Vamos ler duas versões, a versão judia e a versão Reina Valéria 1960. Estad, pois, firmes, ceñidos vuestros lomos com a verdade e vestidos com a coraza de justiça. Muito bem, este é o segundo ponto que iremos tratar. Deus lhe bendiga, irmão. Muitas graças, Deus lhe bendiga. Iremos tratar esta manhã outro ponto importante que se trata da justiça. Vamos na introdução, estamos falando da coraza, estamos falando um pouquinho da armadura, pero hoje nossa prédica irá profundizar-se em duas coisas: cetro e justiça. Solamente para uma introdução. E na versão judia, por lo tanto, estén firmes, tenham o cinto de la verdade abrochado ao redor de suas cinturas, na versão dos judios. Os judios não são como nós outros, como os brasileiros, não. Os judios não dizem esta é uma cia, eles dizem este é um objeto para sentar. Cada cultura, cada civilização tem sua maneira de entendimento. E os judios, cada nome que o judio tem não é um nome correto. Ah, eu vou poner meu filho de Brad Pitt porque tem os olhos azuis verdes. Vou poner meu nome de minha hija tal porque parece aquela atriz agora que está sendo um grande sucesso aí com a película mexicana Indiazita. Como chama lá Indiazita? Vou poner ela de Galícia. Então será moda, vou poner porque ele, jogador daquele tempo da Copa de México de 84, ganhou em Guadalajara. Agarrou uma pelotaia. Então, pelos judios não são assim. Cada nome significa uma bendição ou significa uma maldição. Por lo tanto, estén firmes, tengo el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas, póngase el pectoral de justiça, ou la coraza de justiça. Glória a Deus, aleluia. Então vamos entrar agora em justiça. Vamos aí, vamos trabalhar um pouco no nível da justiça. O que significa a justiça para você, mano Gabriel? Qual é o seu conceito de justiça? Pastor está proibido, hein? Pastor é suspeitosa do crime.
justicia es dar lo que le corresponde en equidad, en igualdad, de acuerdo a su... Misericórdia, minha irmã. Que mais, Gerê? O que você entende por justiça? Cada um de sua palavra, não é problema. São formas de... Todo ser humano tiene derecho a un trato justo y responsable, igualitario en la sociedad. Uau! Uau! Temos aqui um homem de Deus, um político para essa nação. Glória a Deus. Deus lhe bendiga. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus lhe bendiga, irmão. A ver. Mas Abelita. Pastora, misericórdia. Amém. Temos que ter um microfone sem cable, porque vamos, próxima vez estamos em vivo. Muito bem, muito bem. Marquito, justiça. Amém? Glória a Deus. A justiça do hebreu Texedek, ou Texedak, significa, há muitos significados. Não estão mal, estão bem. Significa, primeiro, lo correcto. Significa, segundo, la rectitud. Significa, terceiro, la equidad. Também significa piedade. Quando tu trata alguém com piedade, tu estás praticando a justiça. E o que vamos platicar esta manhã com vocês, queremos compartilhar, é a diferença da justiça do homem e da justiça de Deus. De onde vem a justiça? A justiça é um atributo divino dirigido aos homens para que eles la pratiquem, ou é algo da natureza humana? Vamos trabalhar sobre isso. Também vem do grego dikaisum. Significa, se refere tanto à norma correta como à ação ordenada e justa. E a justiça de Deus é absoluta, é perfeita. E equivale nada mais com a plenitude infinita, que não tem fim, da perfeição do caráter poderoso do nosso Yahweh, o Deus poderoso. Então, mais uma vez, a justiça de Deus é absoluta. Primeiro ponto da justiça de Deus é absoluta. Segundo, equivale à plenitude e infinita perfeição do caráter divino de Deus. Pero como vamos ver a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus? Pero el hombre nada tiene, no tiene ninguna, no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo. El hombre no tiene justicia por sí mismo. Ele se esfuerza, hace lo que puede. Pero digo una cosa, ¿por qué sucedieron las guerras? Por injusticia. ¿Yo sí? Bem alto, para que escute no Facebook. Melhor, você senta mais cerca dentro do altar acá. As maiores guerras da humanidade, pouca atenção, não vamos perder a bendição. As maiores guerras da humanidade sucederam por la injustiça. Por la injustiça. Quando se há falta de justiça, há falta de rectitud, há falta de que mais? Há falta de equidade, há falta de lo correto. Tudo que é injusto se produz na injustiça, como é óbvio. E a injustiça levanta rebeliões, levanta tristeza, suscita sucessos tremendos nas mãos de ditadores. Nesse exato momento, Venezuela está passando por uma grande injustiça social, que está deixando pessoas morrerem por falta de medicina, falta de alimentos, falta de sabonete, de papel higiênico, falta de tudo.
É uma injustiça social que está levando vários países a uma coalizão. E um ditador que está sentado em cima da sua pseudo-justiça não quer fazer caso a seu povo. Que significa então que o homem não tem justiça por si mesmo. E por que é isso? Porque todas nossas injustiças nada mais são que trapos de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. E Paulo declara, o que Paulo declara? Em Romanos capítulo 7, versículo 18. Pois eu sei que nada bueno habita em mim, esto es, dentro de mi vieja naturaleza. Eu puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Tradução judia. Mais uma vez, Romanos 7, 18 e Isaías 64, 6. Depois, irmãos, leiam Isaías 64, 6. Vamos apontar acá, para não comermos muito tempo. Romanos 7, 18. Pois eu sei que nada bueno habita em mim, esto es, dentro de mim, vieja naturaleza. Eu puedo querer lo que es bueno. La gente quer lo que es bueno. La gente quer gasolina en 10 pesos. La gente quer una ciudad fuerte. La gente quer en México un plan antisismo a nível nacional, que la sirena avise toda la gente para que los niños salgan con seguridad de las escuelas, los funcionarios públicos dentro de las escuelas, dentro de todas las reparticiones públicas, y no se mueran. La gente quer justicia, que no venda bebida alcohólica para los niños. La gente quer justicia, que los niños tomen todas las vacunas, que no tengan que pagar más por isso. A gente quer justiça, que tenha mais segurança, que a polícia não queira toda vez querer um distrito, de vez de aplicar a multa, a justiça da nação, por uma multa, por um delito cometido numa infração de automóvel. A gente quer justiça, pero não é possível a nível humano. O estado de justiça que entra o pecador arrependido, quanto é justificado por fé, é paz para com Deus. Quando a pessoa tenta praticar a justiça, nada mais é que ela está tendo paz para com Deus. Quando tu se esforça com a ajuda do Espírito Santo para cometer a justiça, tu estás tendo, em esse exato momento, paz para com Deus. Vamos, depois escrevam em Romanos 5:1, diz assim: assim pois, já que hemos sido considerados justificados por Yahweh, por Jeová, assim pois, já que hemos sido considerados justificados por Yahweh, por nossa confiança, continuem teniendo shalom, continuem teniendo paz com Yahweh, com o Senhor, por meio de vuestro Adon Yahshua HaMashiach, com vuestro Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Esta virtude é correta em relação em la que o cristiano vive seu dia a dia. Por quê? Porque é correto a justiça de Deus. Na verdadeira justiça vem de Yahshua HaMashiach, de Deus. Porque a justiça de Deus é correta. Por quê? Porque a justiça de Deus, através de nossa vida, pode levar-nos a frutos de justiça. O que a Bíblia diz? Que os frutos de justiça são da carne. Em Gálatas. Frutos de injustiça. O que são frutos de injustiça? Muitos. Depois platicaremos sobre isso. Escrevam em Filipenses capítulo 1, versículo 11. Frutos de justiça. E na Bíblia judia, llenos de fruto de justiça que viene por meio de Yahshua, Jesucristo, el prometido, para a glória e a alabança de Yahweh, Jeová. O que Jesus dijo contra os fariseus? Eles levantavam: eu he ayunado, eu he predicado, eu he dado el dízimo, del cilantro, del ris, de las hojitas, tal. Eles estavam na falsa justiça, porque eles estavam alabando: eu puedo. E onde está a falsa justiça? Está a soberbia, o autoexaltamento. A pessoa se auto-levanta e diz: eu sou todo-poderoso, eu tenho 2 maestrias, 3 doutorados, 4 viagens no exterior, em várias partes do mundo. E não é assim. Toda a glória seja hecha a Deus. E aqui diz: para a glória e a alabança de Yahweh, de Deus. Depois os irmãos também
Escribam aí Romanos 7, 19 y Gálatas 2, 20. Sin embargo, una vida justa que siga la justificación, mira ahí, ao error de muchos cristianos, una vida justa que siga la autojustificación no nos produce méritos delante de Dios. Dios, eu ayudé a los pobres, yo levei cestas con alimento, yo regalé ropas. La fé sem obras é morta e a revés igual. ¿Por quê? Porque nenhum acto humano pode ser meritório a sua vista. Toda a glória a Deus. Se a pessoa diz: Marco, tu eres inteligente, Marco, eu sim eres inteligente. Tu diz assim. Eu sempre digo, quando minha esposa às vezes minha irmã diz, não sei o que, eu diz: glória a Deus. Toda a glória a Deus. Nada mais estamos haciendo do que o Espírito Santo põe em nosso coração. O senso de justiça é glória a Deus. Nada mais, se o evangelismo, glória a Deus. Se eu sido usado por Deus, glória a Deus. Se eu he bendecido alguém através de minha vida, através de alguma coisa, de dinheiro, de uma ajuda, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pero sem frutos exteriores de justiça, não pode existir em um coração em relação correta com Deus. Uma autoexaltação não é uma atitude correta em relação a Deus. E agora vamos entrar na parte do cetro. Vamos falar também rapidamente, esta é mais a introdução do cetro. O cetro é mencionado na Bíblia como emblema da autoridade nas mãos de Deus. Salmos 45, 6 na Bíblia judía. Tu trono, Elohim, Dios, es para siempre y para siempre. El cetro de tu reino es cetro de equidad. El cetro de tu reino es cetro de rectitud. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Y también cetro de un gobernante. ¿Cómo fue usado? Por Ezequiel capítulo 19, versículo 11. Tenía ramas fuertes para ser usadas como cetro por gobernantes. Aparte de tener follaje túpido, creció y creció hasta su altura fue reconocida. Se hace referencia a un cetro de oro en la mano del rey de Persia, Esther capítulo 4, versículo 11. Todas las naciones del imperio saben que cualquiera, hombre o mujer, se acerca ao rei em el patio interno, sem haver sido mandado a chamar, solo há uma lei: tiene que ser puesto a muerte, a menos que o rei estenda el cetro de oro para que permanezca vivo. E eu não he sido mandada a chamar al rei por los últimos 30 dias, quando Esther comentou com su tio a situação, como poderia intervenir por su pueblo judío que estavam a ponto de ser exterminados. Onde o rei estendia o cetro, era autorização para que se pudesse estar vivo ou para que pudesse sua esposa falar com o rei, por mais que a reina tinha uma certa autoridade. Que significa também uma canha, mira. E mira como Satanás é especialista em burlar-se de los conceitos divinos de nosso Deus. E onde podemos ver isso? Em Mateus capítulo 27, versículo 29. O que se passou aí? Pois os irmãos leem em sua casa, vamos ver acá por a Bíblia judía, aquela Bíblia mais completa. Entretejeram ramas com espinas para hacerle uma corona, e la puseram em sua cabeça, e puseram uma vara em la mano derecha. La vara como un cetro, burlando de nuestro Mashiach de Israel. Entonces los ímpios se arrodillaron delante de él, Jesús, e hicieron mofa, burlaron diciendo: saludan ao rei de los judíos. Eu penso que hasta hoje eles no inferno estão acordados, estão acordando disso, que burlaram de Jesucristo, poneram uma canha em sua mano, significando um cetro. Pero sabemos que de verdade Jesucristo não tem uma canha como fizeram com ele para burlar-se de Jesus, senão ele tem o cetro. O que significa o cetro então? Vem do hebreu shevet, cetro shevet, em grego skeptron, significa signo de realeza, em la mano de um rei
juez o líder, la vara chegava a ser um símbolo de autoridade. Agora sim vamos entrar na prédica, a la plenitude. Vamos falar então sobre o cetro de la justicia. ¿Qué tiene de ver el cetro de la justicia con la Santa Cena de hoy? ¿Qué tiene que ver con el cetro de la justicia con mi vida como hijos y hijas de Dios? ¿Qué tiene de ver nuestra continuidad en esta tierra como siervos de Dios? Mucha gente piensa que ser cristiano es un estatus social. Yo soy cristiano porque mi papá me obliga. Yo soy cristiano porque mi mamá está me perturbando la cabeza, está hasta me amenazando para que yo vaya a la iglesia. Yo soy cristiano porque mi esposo me aprieta y está siempre requeriendo de mí. Mira, ¿cuántos matrimonios son cristianos y usted no va conmigo? Yo tengo que ir solito. Y muchas veces la esposa igual. Mira, yo soy cristiana, pero tú eres un cero a la izquierda. No quieres saber de orar, no quieres saber de nada. Yo tengo que estarte apretando como un aguijón atrás de usted para que usted se meta con Dios. Agora vamos desmenuzar isso a sua profundidade. Que tem de ver a vida de um cristiano com o cetro da justiça? Deus tem o cetro da justiça. E sobre o cetro da justiça, Deus governa a humanidade. Deus governa o cosmos. Deus governa a igreja. Deus governa o servo e a serva de Deus. Deus governa toda a obra da criação através do cetro da justiça. Através de seu cetro, Ele governa o céu. Através de seu cetro, Ele ordena os ángeles. Através de seu cetro, Ele ordena a los arcángeles, a los querubines e a los serafines. E também, por que não dizer, a la vida del crente. E sobre isso trata o tema desta manhã. A justiça confere autoridade ao crente. O caso específico do guerreiro de oração de la justiça juega outro papel muito importante em isso. Nossa conduta, ponga atenção, nossa conduta justa é a grande importância, pois nos dá direito, nos adjudica, ou seja, nos dá direito delante do trono de nosso Deus por meio de nossa oração, e recebemos através da justiça de Deus. Que significa quando a justiça de Deus trabalha em nossa vida? Que significa? Que tem a ver com a justiça de Deus em nosso caminhar como cristiano? Que significa? Quando andamos bajo o cetro da autoridade do Espírito Santo, Deus nos traz um empoderamento, uma força dunamis, um empoderamento de Deus para quê? Para que significa a potência de Deus à igreja? Por isso que dizia Titi Ávila, potência de Deus para a salvação de almas. Aleluia. A potência de Deus salva almas. A potência de Deus convence o homem do pecado e da justiça de juízo. A potência de Deus vem através do Espírito Santo. A potência de Deus te desvia do pecado. A potência de Deus te dá autoridade contra tudo que não é da parte de Deus. A potência de Deus te dá forças para orar. A potência de Deus te dá ganas para ler a Bíblia. A potência de Deus te dá entendimento na Escritura. A potência de Deus te dá coinonia, comunhão com a igreja. A potência de Deus llena a igreja. A potência de Deus mantém firme e crente. A potência de Deus é a força elétrica do trono de Deus para sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 45, 6. Na Reina Valéria, tu trono Elohim és para sempre, e el cetro de tu reino é el cetro de equidade. Na Bíblia judia, tu trono, ó Deus, de eterno para sempre, cetro de justiça, cetro de tu reino. Que tem de ver el cetro com Adão? Vamos começar por Adão rapidito. Adão havia recebido no Edém el cetro de autoridade para reinar em el momento que foi criado. Quando nós aceitamos a Jesucristo como nosso Salvador, e nós abandonamos o pecado, amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odia, que significa? O Espírito Santo empieza a poner dunamis em sua vida, começa a poner poder em sua vida, capacitação em sua vida, começa a empoderar-te para que tu desarrolle os dones do Espírito Santo. E não somente isso, o cetro da autoridade, o cetro da justiça de Deus tem que estar na vida do crente. Ele é crente que cai, ele é crente que vai para lá, vai para cá, nem se está de um lado, nem está do outro. É crente que não é caliente, não é frio, é tibio.
É a palavra de Deus que diz que Deus dijo: eu te vomitaré de mi boca. Assim diz Deus. Adão recebeu o direito de governar sobre toda a terra. Quando Deus diz todo, Deus está dizendo que tu tens o direito em Deus de ser governador, de governar, de destruir, de romper cadenas por la sangre de Jesus e de sair sempre delante de los demás, porque é direito tuyo. Muitas vezes estamos vendo: pero os judios saem adelante, mira, os judios empezaram uma terra que não tinha nada, mira, estamos falando dos judios, são pueblo santo, são santo. É uma nação forte, é a nação forte em todos os níveis. Pero isso não está restringido solamente aos judios, senão também a nós outros que estamos acá. Adão foi totalmente criado justo por Deus. Deus não criou um Adão lleno de pecado. Deus não criou um Adão lleno de justiça. Deus criou um Adão justo por Deus, porque ele era a imagem e semelhança de nosso Deus. E por lo tanto, como ele era justo, porque foi criado por um Deus justíssimo, seu comportamento era justo, com toda a autoridade otorgada sobre todas as coisas criadas. Quando nós aceitamos a Jesus, e quando nós somos bautizados com o Espírito Santo, isso se sucede. Pero a partir do momento, e agora vamos entrar nesta parte, que nós nos apartamos: eu sou cristiano, sou bautizado, pero me gusta rock. Sou cristiano, sou bautizado para tomar cervejita. Sou cristiano, sou bautizado, leio a Bíblia de vez em quando, porque minha mamãe, meu papai, meu pastor me obriga. Não. Sabe por quê? Porque quando tu aceita Cristo Jesus, e quando tu bautiza, nós outros somos bautizados, morrimos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Aleluia! E com Cristo ressuscitados temos o cetro da autoridade de Deus, desde que não cometamos o pecado de Adão. E há muitos Adão dentro das igrejas. Há muitos Adão. Há muitas Evas dentro da igreja. Ele pode cambiar esse quadro? Pode ser. A autoridade do crente procede da justiça. De quê? De uma conduta correta. Através do ministério tríplice, vamos ver a justiça de Deus aplicada ao Hijo de Deus. Através do ministério tríplice de Jesus se reconheceu a autoridade por a justiça diária aplicada por Yahshua, por Jesus Cristo. Jesus Cristo predicava, pouca atenção, não percam a bendição. Jesus Cristo predicava, sanava e ensinava. Jesus Cristo tinha em seu coração compaixão por as almas. Isso nada mais é amor de Deus, rectitud para com Deus. E que se passou então através do ministério tríplice de Jesus nesta terra? Nada mais passou, e é muito importante para nós, que Jesus Cristo agarrou de regresso o cetro da justiça das mãos do diabo. Porque quando Adão pecou com Eva, perderam o cetro da autoridade. Perderam. E com isso perderam o temor a Deus. Por mais que os profetas, reis, sacerdotes e servos de Deus, e nos tempos antigos da Bíblia, adoraram a Deus, fizeram o que puderam, lo hicieron porque estavam bajo uma promessa. Abraão estava bajo uma promessa. Sua geração, o povo de Israel, estava bajo uma promessa de la recuperação del cetro de la justiça del primeiro Adão, que lo perdeu a Satanás. E sabiam que o Mashiach de Israel, Jesus Cristo, venia, e uma vez venido, ia a cumprir-se. Seria maravilhoso que todos nós outros que estamos acá pudiéramos ter o cetro da justiça que Deus otorga a seus servos. Agora, como podemos então, uma vez que Jesus Cristo
já agarrou de regresso o cetro de la justicia, como nosotros como siervos de Dios podemos tener la autoridad, el cetro de la justicia, la caña de la autoridad? ¿Cómo podemos tenerla? Los demonios cuando nos ven, ellos no ven a hermano Gabriel, hermana Isabelita, mi esposa, hermano Miguel. Los demonios ven fuego. Cuando tú sirves a Dios y temente a Dios y agarras a Dios de oración y ayuno, los demonios te ven fuego, pero fuego consumidor que derruba, que desmenuza las obras de Satanás, que destrói las obras del diablo. Entonces el diablo ve eso, pero como creyente bautizado puede tener el cetro? Há muitas vezes muitos creyentes que são bautizados, nós outros muitas vezes somos, e por uma situação ou outra de nossa vida perdemos a autoridade. Perdemos a autoridade, mas não perdemos o chamado. Pastor, existem pessoas com chamado no inferno? Existe. Muita gente no inferno com chamado, que tinha um chamado de Deus. No inferno tem aí sacerdotes, profetas, pastores e muitos outros. Não estou falando dos ímpios, hein? Sabe por que estão no inferno? Muitos que estão aí, que conheceram de Deus, porque rogaram com Deus, perderam a autoridade. E quando se perde a autoridade de Deus, quem vem abraçar? É o diabo. Por que não devo escutar rock, pastor? Por que não devo tomar cerveja, pastor? Por que não devo dizer grosseria para cair de bem em meu grupo da universidade? Porque eu tenho em meu corpo, em minha alma, em meu espírito dunamis de Deus. Eu tenho o poder de Deus em minha vida. E eu tenho que manter esta flama prendida dia após dia, através de oração, através de ayuno, através de leitura da palavra de Deus e principalmente da obediência às Sagradas Escrituras. Ou seja, resume, andando retamente. Querem ter poder de Deus em suas vidas? Minha resposta é sim. E vocês, sim ou não? Misericórdia que sim, tão xoxa, como diz o Brasil. Que sim, sim. Parecendo o sim da chilindrina. Melhor o sim do chavo. Sim, se pode. Então, a ver, certeza que os brasileiros estão rindo. Os brasileiros gostam muito de chavo. Se a resposta nossa é sim, então se pode, sim se pode. Acordei minha esposa, através da oração, pero é de vital importância caminhar em justiça. Querem vir orar comigo? Passe a noite comigo acá. Ou se não vem orar uma horita aqui. Uma horita. Eu amanheço a noite, pero ora uma horita acá. Vamos ler a palavra de Deus, vamos orar. Se logrará através da oração, pero é de vital importância caminhar em justiça. Eu oro, eu ayuno e pateio a pompa da viejita quando vai atravessar a calle. Eu oro e ayuno e hablo mal de minha irmã na igreja. Eu oro e ayuno, echo dedos de mis pastores. Eu oro e ayuno. Me quejo que a irmã está com a mesma pantalão há 3 semanas. Sim. Para manter os princípios da justiça, há um caminho, me corrija, Cláudio, pedregoso, sim? Sim? Há um caminho pedregoso, sin embargo, gozoso se cerramos as brechas. Há Sanbalates e Tobias que não querem que nós outros caminhamos em justiça. Há Sanbalates e Tobias que não querem que nós outros edifiquemos o muro. Há Sanbalates e Tobias que não querem que Deus nos use. Há Sanbalates e Tobias que não querem que tenhamos ministério. Há Sanbalates e Tobias que querem destruir a obra de Deus em nossa casa, em nossa família, em nosso ministério, em nosso trabalho. Todos estamos. Mas há um Deus poderoso que nos dá força para tudo. Como será a brecha da família? Vamos ler, marque aí, 1 Pedro 3,7. Vosotros, maridos, igualmente vivid com elas sabiamente, dando honor à mulher como vaso mais frágil e como a coheredeiras da graça e da vida, para que vuestras orações não tenham estorbo. Eu oro, eu ayuno, eu salto, abro língua estranha, profetizo. Santo Deus, corteio no aire, cheio do Espírito Santo. Pelo maltrato a minha esposa, já valeu. Não? Que a Bíblia um dia disse isso. Disse:
Ustedes, esposos, igualmente, conduzcam sua vida de casados com entendimento, com inteligência. Servo de Deus tem inteligência. Servo de Deus tem inteligência. E se falta para nós outros, irmãos varones, vamos pedir a Deus, que Deus dá. Apesar de que tu esposa pueda ser mais débil fisicamente, a Bíblia judia, debe respeitarla como una compañera heredera del don de la vida. Si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas. ¿Sabe cómo una oración puede ser estorbada? Por dos situaciones: cuando Dios no la recibe, o cuando las potestades de la maldad, del engaño de Satanás impiden el mundo espiritual que suba. Y Dios autoriza que sean impedidas, porque el mismo Dios no quiere. ¿Qué más? Hasta acá, irmãos. ¿Qué más? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Así que, atención todos los jóvenes, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de la justicia, la bendición, de la sanidad, de donde hablan línguas, de todo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bíblia judía. Por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar, contaminar tanto nuestro cuerpo como nuestro ruach, espíritu, y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim, santificados por el temor de Yahweh, por el temor de Dios. Também não se metendo em meio a pessoas que nada aportam a nossa fé. Primeira coisa, santidade. É possível ter santidade? É. Qual é o caminho? De la justiça, la obediência. Apartar-se del mal. E acá está uma carga rápida da bateria. Sabe qual essas pilas recargáveis? Que barra a bateria, em vez que tu tenha que ir super comprar outra, tu põe no chufre. Este aqui é o chufre do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aqui carga a bateria. Aqui tu recebe poder dunamis. Aqui tu é empoderado. Pero tem que manter a carga. A carga tem que ser uma continuidade. Um foco de energia elétrica tem que ter uma continuidade de energia. 220 ou 110 que seja. Porque se for menos, apaga. Nós outros como crentes temos uma máquina espiritual. Temos sim, um sensor bem moderno de Deus, que diz quando estamos fazendo malas coisas. O mundo chama consciência, eu digo mais que consciência, eu digo Espírito Santo. Ele nos diz que estamos mal, que estamos falando palavra que não é de Deus. Pero mi novio le gusta hablar grosseria, eu vou hablar grosseria com ele. E bueno, e o diabo vai usar tu próprio noivo e vai dizer assim: pero tu não és cristiana? Tu não és cristiana? Vai tomar cerveja comigo, meu amor? Oi? Não és cristiana? El diabo, Deus permite al diabo usar a pareja para echar em sua cara que tu estás falhando a Deus. Alerica, samadeira, raba cheia. Como estamos recebendo o poder de Deus? Estamos recebendo o poder de Deus ou a cochinada do inferno? Se Jesus viene hoje, como estarei eu delante de Deus? Cristo viene, prepare-te a igreja para encontrar com o Senhor tu Deus. Também não se metendo com pessoas em que nada aportam com sua fé. Estão falando de mulher desnuda? Aparta-te. Estou falando de chavo desnudo? Aparta-te. Estou falando de grosseria? Aparta-te. Pela carne me gusta, não? Uma película mexicana com cenas picantes de sexo, não? Aparta-te, porque vamos ser cúmplices do assassinato de nosso Cristo. Não haverá diferença daqueles que burlaram de Cristo poneram naquele em suas mãos. Não será diferente daqueles que esculpiram o rosto de Cristo. Não será diferente hasta daquele que estava de seu lado e que dijo: se tu é filho de Deus, por que não abarra aqui sábado? Nós outros todos.
Não há diferença quando nós outros queremos agradar os demais, cair bem a los demás e cair mal a Deus. Eu prefiro cair mal a los demás e cair bem a Deus. Eu prefiro que os outros me olhem, vendo que eu sou amado de Deus, que eu sou querido de Deus, que eu sou consentido de Deus, que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Estou encerrando. O diabo usa muitos para desviar-nos da fé, principalmente as parejas, hijos, amigos e outros mais, papás. Pero nosso compromisso é com Deus. Se eu não me visto de tal forma, é porque me visto como o Espírito Santo me disse. Se eu não vejo tal coisa, é porque o Espírito Santo me diz que não. Hoje é difícil assistir película, porque a maioria das películas tem cenas de sexo, tem cenas de violência extrema. Está quase impossível ver películas, hasta películas de niño. Está quase impossível. O diabo está cerrando de tal maneira as coisas que o cristiano hoje tem que ser cristiano quase como se fuera um monge de Tibete, apartado do mundo de todo. E por vezes estamos sem celular, estamos quase mortos. Estamos tendo um ataque psicótico. Alguns querem violentos, querem agarrar a trancaço luto por um celular. Ojalá se sucedera isso por a Bíblia. Irmão, evitasse subir na casa, santo Deus, eu vou correndo por minha Bíblia, eu vou agarrar o táxi, vou chamar tudo, venha por mim, eu vou agarrar a ruta, eu vou agarrar a polícia, salva que quer a Bíblia. O celular não sucede isso, não? Não sucede com a Bíblia, mas sucede com o celular. Sucede como para estar um rato com o novio. Nossa paixão, nosso enamoramiento, em primeiro lugar, é por Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas me vendrão por añadidura. Quer ser bendecido na universidade? Yahshua. Quer ser bendecido no matrimônio? Do nome de Deus. Quer ser bendecido na oração? Hinca-se um dia, arrodilla delante do Eterno. 2 Coríntios 6, 17. Por lo qual salid de em meio de ellos e apartaos, disse o Senhor, e não toqueis lo imundo. E aí Deus contesta: e eu os receberei. Como podemos ter o descaro de masturbar, de ver película pornográfica, de estar em fornicação e outras porcarias mais, e depois ter o descaro de dizer: vou abrir língua estranha? Eu, quando estive desviado em minha vida, jamais abri minha boca para falar língua estranha. Eu teria vergonha de Deus, vergonha de minha cara. Como vou abrir minha boca para sair, para falar língua estranha? Vai ser língua do diabo, de Deus não vai, porque eu estou na continuada. Mas quando estou metido com Deus, por mais que eu pequei, por mais que eu hice porqueria, se eu me arrependi, abandonei o pecado, eu sou justificado por la fé em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Abro minha boca, abro língua do Espírito Santo, profetizo, declaro a palavra, sou bendecido e caminho com Deus. Aqui Bíblia judia: salvo de medo de ellos, aparte-se a si mismos, ni siquiera toquem lo que é imundo. Pastor, mas eu estava aí no calor de noviazgo, pastor, e toquei onde não podia. Repreenda, espere de Deus. Quando avançamos no Senhor, irmãos, vamos pagar alto preço. O Espírito Santo te põe um stop, rojo. Pela carne, sabe, pastor? Mas que está difícil. Pero imagina se morremos. Muitos casos em Brasil, não sei acá, de pessoas que estão em ato de adultério ou de fornicação, outras coisas, caem mortos. E muitos casos de crentes que morreram allá. Em Estados Unidos, muitos casos de pastores que caíram em adultério, que morreram, depois suicidaram de dor de consciência, ou seja, o diabo acusando. Salvo de medio de ellos, aparte-se a si mismos, ni siquiera toquem o que é mundo. Então, eu mesmo, Deus dizendo, os receberei. E para encerrar acá, depois escrevam aí, vamos falar rapidamente sobre o homem Cornélio. Quero que se levante Cornélios na igreja. E eu quero ser um Cornélio de Deus.
Cornélio, por quê? Veremos também agora a história de Cornélio, que era um homem justo, cujas orações foram contestadas. O que podemos aprender com Cornélio? Vamos ver acá. Havia em Cesária um homem chamado Cornélio, centurião da companhia chamada La Italiana, piadoso e temeroso de Deus com toda a sua casa. Nosso ministério empieza onde? La casa. E que hacía muitas limosnas ao pueblo. Mira a justiça acá. Uma das obras da justiça. Ao pueblo, coma e orava a Deus sempre. Tessalonicenses, orar sem cessar. Este viu claramente uma visão com a hora novena do dia, que o anjo de Deus entrava onde ele estava e ele dizia: Cornélio. Depois escrevam em Hechos capítulo 10, versículo 2 a versículo 4. Depois leiam na casa. Ele, mirando-lhe fijamente, atemorizado, dijo: que é, Senhor? Ele dijo: tus orações, vê como Deus vê a justiça de manitas tomadas, como minha esposa diz, que eu abro sempre, tomado das manitas. Mira, a justiça de Deus, mira, a justiça de Deus com a obediência e com essas orações. Tus orações e tus limosnas han subido para a memória delante de Deus. Na Bíblia judia, havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, oficial do exército romano, e no que era chamado o regimento italiano. Era um homem devoto e um temeroso de Elohim. Assim como toda a sua casa, dava generosamente a los judíos pobres e orava regularmente a Elohim. Uma tarde, ao redor das 3, viu claramente uma visão, um malach, que é ángel, de Yahweh, que venia, ele disse: Cornélio. Cornélio, atemorizado, fijou sua mirada em el malach e perguntou: que é, Senhor? El malach respondeu: tus orações e tus obras de caridade han chegado al alto, a la presença de Yahweh, de modo que Ele te tiene em seu pensamento. Quem dos que estamos acá quer que Deus se acuerde de nós todos os dias? Mira, Deus tinha Cornélio no pensamento. Quando oramos, teremos os sentimentos de Deus, teremos as sensações de Deus. Eu tenho aí escrito na minha parede, aí Cláudia viu aí que eu pus. Quem quer que Deus pense em ti? Que nos hace Deus mirar para 7 mil milhões de gente e pensar em ti? Quem pode levar a Deus a hacer isso? A obediência, a justiça e o poder do nome de Deus. Quando caminhamos em justiça, aborrecemos a carne, damos testemunho, agarramos com Deus. Eu não necessito pedir por amor de Deus. Que a gente venga à igreja, que a gente chegue a hora, que a gente venga a Santa Cena, que isso, que outro, que venga orar. Isso é automático. Eu quero o poder de Deus. Eu não vou na igreja porque pastor me diz, ou porque irmão Gabriel me diz, ou porque Marco me diz, ou porque José me diz. Eu vou porque quero ir ao céu, e porque quero participar do pensamento de Deus. Eu quero que Deus acorde-se de mim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quero que Deus veja minha vida. Eu quero que Deus veja minha alma. Eu quero que Deus me sustente em suas manos. Eu quero que Deus me levante. Quero que Deus se acuerde de mim quando venga recorrer sua igreja e que me lleve com Ele nos aires para encontrar com Ele, para comer com Ele, para alegrar-se com minha família. Aqueles que subiram com Cristo na primeira venida e na segunda venida. Servir a Deus é amor, é justiça, é rectitud, é apartar-se del mal, é estar chismorreando na igreja. Último versículo. Veio a conexão entre obras de caridade, justiça e orações. Escrevam em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Que é o justo? Que camina em justiça, que huye da porqueria, que ora, que ayuna, que tem Deus agarrado acá e Deus acá. E sabe Deus, acorda-se de mim.
acuérdase de Dios siempre. ¿A poco? ¿Va a mentir para otro? Mentira del diablo. Ay, ¿está en la iglesia? Aleluya, aleluya. Canta la capela completa. Pero cuando está en lo bien bueno de la carne, Dios está en un rincón de otro lado del globo terráqueo. Pero cuando está en desgracia, el avión va a caer, como sucedió conmigo. O cuando está un delincuente con una 9mm apuntando para su cabeza. ¡Ay, Dios! Es fácil ser creyente en la hora de la tribulación. Pero lo bonito de Dios, el bonito, ¿sabe qué es? En todo momento. Tem uma música em Brasil cristiana que diz assim: em todo momento alabamos a presença do Senhor. Em todo momento eu quero que Deus se acuerde de mim. Como Deus vai acordar-se de mim? Através das obras da justiça. Porque Deus vai mirar para a terra, na cidade de Puebla, na colônia La Vitória, na Onze Sul, na Lomas de Castillota, allá, como chama aí onde o irmão Gabriel vive allá? Sim, eu quero que Deus mire para allá e acuerde-se que allá tem Gabriel, allá tem Marcos, allá tem Cláudia, allá tem Lídia, allá tem Isabel Galindo, allá tem Lulu, allá tem Gerardo, allá tem Doculto, allá tem Rema, allá tem Robertina. E Deus vai dizer a seus ángeles: vaya por ellos, guárdalos, purifícalos, ayúdalos. E quando chegue a hora, tráigalos comigo para cenar em meu reino. Glória a Deus. E agora, já terminou? Porque Yahweh tem seus olhos sobre ele justo. Ponga atenção no culto. Porque Yahweh tem seus olhos sobre ele justo, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen cosas malvadas. Está tomando, é malvado, desagrada a Deus porque destrói o Espírito Santo de Deus em seu corpo. Estás fornicando, não és de Deus. Espera que Deus te dê a paga de sua obediência, um bom esposo ou uma boa esposa. Aleluia, glória a Deus. Qual é o segredo então para a Santa Cena de hoje? Comprometernos com a justiça. O comprometimento com a justiça abre portas para as bendições do Senhor em nossas vidas. E ignorarmos isso nos hace ausentes na obra da justiça. E quando não há, automaticamente se comete a injustiça, que são as obras da carne e por lo tanto são inimistad de contra Elohim, de contra Deus. Por isso, hermanos, não justifique lutar em fazer a justiça. A justiça sale automaticamente quando agarramos de las manitas a nosso Deus. Se decimos que não temos pecado, nos enganamos nosotros mismos e a verdade não está com nós. Pastor, não manches, pastor. Que é isso? Eu sou uma peça, uma fichota, sou boa gente, boa onda. Bíblia rodia, se declaramos que não temos pecado, nos enganamos nosotros mismos e a verdade não está com nós. Donde a verdade não está a justiça. Donde a verdade não está o engano. Donde a verdade não está, não há vida com Deus. Donde a verdade não está, não há servos tementes a Deus, temerosos a Deus, tampouco que subirão com Cristo nos aires. Amém? Cerre vossos olhos. Padre Santo, em nome de Yahshua HaMashiach, tu Hijo, Deus, le damos graças a Deus pela palavra que o Senhor nos ha dado nesta manhã. Espírito Santo, que esta palavra venga, Senhor, ressonar, Senhor, venga, Senhor, sonar, Senhor, fuerte, Senhor, no coração, na alma, no espírito de cada um dos que estão aqui esta manhã. Oh, Recheme de Candelacera, Botenemehas. Bendiga os seus servos, cubra-os com seu sangue, barra sua presença e proteção. Padre Santo, seja conosco, Deus, neste momento, ó Deus, que estaremos, Senhor Deus, participando de sua Santa Cena, Padre Santo. Padre Santo, empodera a sua igreja, Padre Santo. Convence, Deus, aqueles que estão em falta contigo, perdona-los, Padre Santo, e que tenham uma nova oportunidade, Padre Santo, de caminharem contigo em obediência e em caminhos de justiça e com o centro da autoridade. Padre Santo, nos bendecimos em nome de Yahshua HaMashiach, tu Hijo. Amém. Amém? Marca. Glória a Deus. Solamente